Secretário de Trump admite grande possibilidade de sanção contra Moraes. Marco Rubio afirmou durante audiência na Câmara dos Estados Unidos que medida contra o ministro brasileiro está sendo analisada. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou nesta quarta-feira 21 que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, pode ser alvo de sanções norte-americanas. A informação foi apresentada pelo chefe da diplomacia do presidente Donald Trump durante audiência na Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. Rubio foi questionado pelo deputado republicano Corey Mills, Flórida, sobre a possibilidade de sanções contra Alexandre de Moraes, usando como base a Lei Magnitsky, legislação que permite aos Estados Unidos punir estrangeiros acusados de violações de direitos humanos. Isso está sob análise neste momento, e há uma grande possibilidade de que isso aconteça, disse Rubio ao confirmar o questionamento do deputado. Parlamentares norte-americanos enviaram cartas ao presidente Trump e ao secretário Rubio solicitando a aplicação dessa lei contra o ministro brasileiro, alegando que ele teria transformado o sistema judicial do país em uma arma política. Além disso, o Comitê Judiciário da Câmara dos Estados Unidos aprovou um projeto que pode barrar a entrada de Moraes no país. O texto ainda precisa ser votado pelo plenário, que tem maioria de deputados republicanos, partido de Trump. A situação tem provocado tensões e preocupações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos. O governo brasileiro, por meio de sua embaixada em Washington, tem acompanhado de perto os desdobramentos e tem buscado esclarecer as ações do ministro Moraes no combate à desinformação e à proteção da democracia no país. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, disse nesta quarta-feira, durante uma audiência na Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Representantes lá nos Estados Unidos, que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, pode ser alvo de sanções americanas. Marco Rubio foi questionado pelo deputado republicano da Flórida, Corey Mills, usando como base a Lei Magnitsky, nome esquisito, enfim, que é uma legislação que permite aos Estados Unidos punirem estrangeiros acusados de violações de direitos humanos. Vamos ver a fala do deputado. I want to switch to Brazil, if I may. Mr. Secretary, as you're certainly aware, the alarming human rights decline in Brazil. We've seen pervasive censorship, political persecution targeting the entire opposition, including journalists and ordinary citizens. What they're now doing is an imminent politically motivated imprisonment of former President Bolsonaro. This crackdown is extended beyond Brazil's borders, impacting individuals on U.S. soil. The 2023 Financial Times article actually talked about this. What do you intend to do, and would you be looking at Supreme Court justice sanctioning of Alexandre de Moraes under the Global Magnitsky Act? That is under review right now, and it's a great possibility that will happen. Thank you so much, Mr. Secretary. Caio Junqueira já de volta comigo. Caio, nós estamos falando de um ministro de Estado, falando dentro do parlamento americano, confirmando que isso está em estudo. Com essa fala do secretário Marco Rubio, os bolsonaristas estão apostando nessa pressão externa contra Alexandre de Moraes? Vamos lá, Thaís. Tem 3 frentes de atuação do que eu venho chamando ali do trumpismo com o bolsonarismo, né? Essa aliança, porque aqui dentro, acima do Supremo Tribunal Federal, não tem recurso possível dentro da jurisdição brasileira para se recorrer contra eventuais condenações, por exemplo, contra os bolsonaristas ali na trama golpista, e aí vem sendo feita essa articulação nos Estados Unidos com parlamentares trumpistas, um deles o que fez a pergunta ali ao Marco Rubio, né, diretamente mencionando o ministro Alexandre de Moraes. Quais são essas 3 frentes? A Lei Magnitsky é a principal, né, é uma lei de 2012, salvo engano, que faz referência ao Sergei Magnitsky, que é um advogado russo que foi morto nas prisões na Rússia. Então é uma lei proclamada, inclusive, durante o governo Obama, que visa defender direitos humanos mundo afora. E aí aplicar também sanções a quem viola direitos humanos mundo afora, e é nesse contexto em que se aplicaria, na visão ali da Casa Branca, segundo o Marco Rubio, né, diz que está em análise, mais desses parlamentares trumpistas, uma punição contra o ministro Alexandre de Moraes. Tem outras 2 frentes também.
tem uma lei que trata de combate à corrupção no exterior, inclusive empresas brasileiras foram alvo dela em razão da Operação Lava Jato, mas aí você teria uma interpretação mais extensiva se considerar que violação de direitos e de regras jurídicas também são atitudes corrompedoras, né, corruptas, e aí também tem esse debate. E tem aquela lei que ela não está em vigor ainda, mas nós noticiamos, a mídia, os colegas jornalistas daqui de outros veículos também noticiaram, que é aquela lei sobre liberdade de expressão. Essa precisa ser aprovada ainda e também seria uma terceira frente contra o ministro Alexandre de Moraes. Mas no caso específico desse questionamento do parlamentar trumpista ao Marco Rubio, se trata da Magnitsky, que aí você aplica diversas sanções. A sanção mais conhecida é a perda do visto, né? O Alexandre de Moraes, familiares também, auxiliares que teriam participado dessas práticas contra direitos humanos também seriam alvo. E aí isso pode alcançar, eventualmente, caso o ministro tenha, outros ministros do Supremo, ou auxiliares ali do Supremo Tribunal Federal, da Polícia Federal, tenham contas no exterior, contas imóveis nos Estados Unidos, essa lei também alcançaria esses casos. O Supremo Tribunal Federal, nas vezes que se posicionou, instado por nós, repórteres, a se manifestar sobre essas estratégias dos bolsonaristas e dos trumpistas, eles têm sido bem enfáticos. Primeiro, de relevar a relevância dessas ações. Sim. Segundo, em dizer que não tem imóveis nos Estados Unidos. Terceiro, em dizer que não tem interesse em ir aos Estados Unidos no curto, médio e longo prazos. Ou seja, não vou dizer desdenhando, mas na prática dizendo que essas punições não os alcançaria, né? Isso, Caio, exatamente. Entendi. Ao fim e ao cabo, Thaís, não deixa de ser uma pressão externa, uma exposição, né, mundial. Sim. Até. A gente tem visto ali reportagens de veículos renomados, né, a The Economist, por exemplo, já fez matérias reportagens criticando o próprio ministro Alexandre de Moraes, mas quando a gente bate na porta ali dos ministros, do Supremo, com seus interlocutores, acaba tendo uma interpretação de que isso não os alcançará e não terá efeito algum, porque o julgamento ocorrerá independentemente disso. Obrigada, Caio.